Então, bem-vindo a todos à nossa palestra pública. Hoje, dia 17 de março de 2025. Aqui estamos falando desde Portland. E o nosso grupo de estudos aqui de Portland é o Grupo Chico Xavier. Então, bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre o livro Caminho, Verdade e Vida, como a gente, né, vem estudando, o capítulo 137, cujo título é O Banquete dos Publicanos. Ok? Só para falar um pouquinho para quem não conhece, daqui do centro, quem somos. Somos como eu já disse, né, o Centro Chico Xavier de Portland. Somos uma organização sem fins lucrativos, que estudamos a doutrina espírita, aqui, localizados em Beaverton, presencialmente. Beaverton, uma cidade, uma comunidade muito perto de Portland, e também temos estudos online. Nas segundas-feiras, nós estamos nas segundas tranquilas, onde a gente começa nossos estudos às 7, com o Livro dos Espíritos, Evangelho, e depois a gente tem essa palestra pública aberta a todos. Na primeira segunda de cada mês, ela é em inglês. Também temos atendimento fraterno, que é sobre... é, temos que marcar antes, através das nossas redes sociais, é só entrar em contato, se caso tenham necessidade. Nas terças a gente estuda mediunidade, com um grupo fechado de estudos às 10h30 e um grupo aberto às 6 da tarde. E a cada 15 dias, nos sábados, a gente tem evangelização infantil de adolescentes, de crianças acima de 5 anos, que é o Youth Group, nos domingos. Bom, somos uma entidade sem fins lucrativos, como eu já disse, precisamos aí de doação, de ajuda tanto financeira como ajuda de trabalhadores, pessoas que possam vir trabalhar com a gente, caso vocês estejam aí nessa região, são sempre bem-vindos. Antes da gente começar, vamos somente fazer uma oração de chegada, né, uma prece de chegada. Vamos olhando aí por essa linda imagem na natureza, nesse momento, né, nessa estação de inverno, que já está quase chegando ao seu fim. Em alguns dias já vai começar a primavera. Vamos então nos despedindo aí desse inverno, desse momento aí, nesse momento de recolhimento pessoal, né? O inverno, geralmente os animais se recolhem, as plantas, né? A natureza toda se põe nesse momento de hibernar, de se voltar para dentro, de se cuidar. E é isso que buscamos fazer aqui, todas as segundas-feiras, né? Momento de reflexão, momento de transformação pessoal, momento a gente para olhar para dentro, se desconecta um pouquinho do mundo lá fora, para se conectar com a espiritualidade. Então, que essa espiritualidade que já está aqui presente, nos tragam muitas bênçãos, nos tragam as palavras que a gente precisa ouvir, nos tragam a intuição, os bons sentimentos, amor nos nossos corações, através das palavras de Emmanuel, trazidas ao mundo material, ao planeta Terra, pelo nosso amado e querido Chico Xavier. Que possamos receber toda a iluminação do mundo espiritual necessária a todos que estão aqui encarnados, seja via Zoom, presencial, e todos os irmãos desencarnados que aqui se encontram, sejam muito bem-vindos. Aqui é uma casa de amor, uma casa de Jesus, e aqui estamos para ajudar a todos. Que assim seja. Muito bem-vindos ao estudo. E hoje, o capítulo, como eu disse, é o Banquete dos Publicanos. Emmanuel sempre traz a passagem, uma passagem da Bíblia, né? Hoje é de Mateus,
capítulo 9, versículo 11, no qual é, Jesus é questionado pelos fariseus, né? E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com publicanos e e pecadores, né? E pescadores também. Muito bom, Ana. Então, nesse contexto, só para a gente entender, né, assim, o contexto bíblico onde estava Jesus, o que estava acontecendo naquele momento da vida, né, de Jesus, esse evento, esse banquete com os publicanos, ele aconteceu bem próximo ao momento que Jesus chama Mateus para segui-lo, né? Lembra que Mateus era um publicano. E o que que é publicano? O que era considerado publicano na época, né, dessa época do Império Romano, né, naquela cidade, né, naquela província ali de Jerusalém, eram todos aqueles que eram da região, poderiam ser judeus ou não, mas que trabalhavam para os romanos. Então, eles eram considerados traidores do povo judeu, né? Porque Roma estava explorando, Roma era o império que os explorava. Mateus, em específico, era coletor de impostos, né? Mas existiam muitos outros cargos de pessoas locais que serviam, que se empregavam, né, no governo de Roma. Então, esse que era considerado os publicanos da época. Então, os fariseus estavam perguntando por que que Jesus comia com essas pessoas. E nesse dia em específico, né, que passou esse banquete, quando Jesus chamou Mateus, né, e Mateus aceitou, Mateus ficou tão feliz e foi para casa e chamou muitas pessoas para comerem em sua casa e convidou Jesus. E Jesus, com certeza, aceitou o convite. Então, só para vocês, né, entenderem que momento foi esse. Na concepção judaica, a refeição ela é sagrada. Ela tem que ser, é, ela é um evento, né, de pureza. Mas a pureza para eles, ela é muito mais material, né? A gente já viu que eles lavavam as mãos, lavavam os pés, um ritual de higienização, né, que chegava assim até o extremo. E a gente entende por quê, a gente até já estudou, né, que eram pessoas que viviam em deserto, por muitos anos peregrinaram, não tinham casas, eram nômades. Então, quando se instalaram essa regra, né, de higienização prevaleceu e para eles assim, eles levaram a um extremo, né? E comer com essas pessoas era um ato impuro, né? Porque eles consideravam essas pessoas, os não-judeus, né? Pessoas impuras. Então eram impuros tanto fisicamente como moralmente. Então por isso e Jesus era judeu, né? Nascido em família judeu, criado como judeu. Então, só para a gente entender o contexto. Então, vamos lá, vamos ao texto de Emmanuel. De maneira geral, a comunidade cristã e seus diversos setores ainda não percebeu toda a significação do banquete do Mestre entre os publicanos e pescadores e pecadores. Não só a última ceia com os discípulos mais íntimos se revestiu de singular importância. Então, não foi só a última ceia que foi importante, né, como mensagem de Jesus. Nessa reunião específica de Jerusalém, ocorria na Páscoa, revela-se Jesus, revela-nos Jesus o caráter sublime de suas relações com os amigos do apostolado. Trata-se do ágape íntimo e familiar, sonelizando a despedida afetuosa e divina lição ao mesmo tempo. No entanto, é necessário recordar que o mestre atendia a esse círculo em derradeiro lugar, porquanto já se havia banqueteado cariosamente com publicanos e pecadores.
Então, a derradeira ceia, a gente sabe que foi a última ceia, né? A mais emblemática, com seus discípulos. Mas Emmanuel está nos lembrando que outras ceias aconteceram antes, né? Naquele momento que Jesus estava dividindo a última ceia com quem seguia ele, né? Era um ambiente íntimo, familiar, de despedida. Mas Jesus teve outros momentos, né? Com pessoas que realmente não eram tão queridas ou tão aceitas pela sociedade como seus discípulos, ok? Então, a mensagem de Emmanuel. Partilhava a ceia com discípulos num dia de alta vibração religiosa, mas comungara o júbilo daqueles que viviam à distância da fé, reunindo-os generoso e conferindo os mesmos bem-nascidos do seu amor. Então, aqui ele participava o júbilo do amor com aqueles em ceias religiosas, como a última ceia, que foi uma ceia mais aceita, né? Mas como também outros encontros, outros tipos de ceia com as pessoas que eram distantes da fé, que não criam nele, não criam no judaísmo, não criam, né? Não tinham se convertido, a nada. O banquete dos publicanos tem especial significado na história do cristianismo. Demonstra que o Senhor abraça a todos os que desejam a excelência de sua alimentação espiritual nos trabalhos da sua vinha. E não só nas ocasiões de fé, permanece presente entre os que o amam. Então, ele compara aqui a ceia com os publicanos com a Santa Ceia. Então, não é só na Santa Ceia que a gente vai achar Jesus, encontrar Jesus, né? Encontrar o amor, encontrar a boa nova, mas é também na ceia com os publicanos. Hum, isso. O banquete dos pecadores foi oferecido antes da ceia com os discípulos. E não nos esqueçam, e não se, nos esqueçamos de que a mesa divina prossegue em sublime serviço. Resta aos comensais o aproveitamento da concessão. E aí o que ele termina falando, né, é que, né, Jesus ceiou com publicanos, com discípulos, com judeus, e ele continua ceando com a gente. Então essa ceia, né, ela está aí ao nosso serviço, né? Basta nós aceitar o convite. Então vamos quebrar um pouquinho, né, os parágrafos desse bonito texto. Eu achei de um significado muito forte, né? A comparação, né, dessa ceia dos publicanos com a Santa Ceia. E aí, né, a gente vê a- qual é essa significação, né? A gente vê aí a cara né? Eu acho que é um desenho de Jesus aí né, com pessoas assim que, né, assim pelas carinhas, né? Se vê pessoas, tem pessoas humildes, tem pessoas, né, com túnicas, pessoas mais de todos os tipos, de todas as classes da época, né? Mas com muita alegria, né? Com muito amor. Por isso eu gostei dessa foto. A gente vê de júbilo, né? De realmente de alegria e mostrando como Jesus, né? Como aí representante aí do Pai na Terra, ele é misericordioso, né? Ele amava a todos, ele amou a todos, né? E ninguém escapou da Boa Nova, digamos assim, não foi só seus discípulos, aqueles né, que estavam ali com ele 24 horas por dia, né? O pobre, o rico, o branco, o negro, o divorciado, o casado, o católico, o espírita, o judeu, o gentil, o fariseu, né? A todos que quisessem ouvir as palavras, né? O que para ele que importava era realmente dividir a palavra do Pai, né? É, e a mensagem de Jesus, ela é uma versão antilógica, né?
Ela, em vez de querer repulsar, ela queria juntar a todos, né? Diferente do judeu que tinha segregação. E a gente fala aqui do judeu, mas que era o religioso da época, mas que hoje pode ser o católico, pode ser o evangélico, pode ser até o espírita, né? Que, que coloque o preconceito, né? E a segregação, né? Como filtro para os seus relacionamentos, para aceitar, né, com quem convive. E que, né, aí a gente pensa, né, que o judeu, né, assim, os judeus na época, eles tinham tanto orgulho, né, das suas crenças, que eles desprezavam as pessoas que não acreditavam naquilo, né? Versus, né, ter tão orgulho da sua fé, a- mas acolher, né? É aquela coisa que a gente estava discutindo no estudo anterior, a verdade e o amor. Eles acreditavam tanto, né, naquela verdade, né, dos seus ensinamentos, do que estava escrito lá né, na Torá e nos seus ensinamentos, que eles esqueciam do amor, que eles se esqueciam da caridade, genuinamente dito, né? E aí Emmanuel nos traz, né? Quando a gente vê essas fotos aí, né? É Jesus curando, né? Jesus com os pobres, os coxos, os aleijados, os cegos, curando um cego, curando um coxo, curando um doente, com as crianças, né? Naquela relação ali de carinho, com mulheres que para a época, né? A gente aqui tem Maria de Madalena, né? Tem uma egípcia negra, pescadores, né? E ele comungava, né? Do júbilo, da alegria, que o reino de Deus, né? O reino do Pai dele era para todos, né? Era publicanos, meretrizes, todos merecerão o reino dos céus. Era isso que ele falava, né? E ele achava, né? Muitas vezes ele falava que essas pessoas que não tinham tanto orgulho da sua verdade, né? Eles já estavam um passinho à frente do que muitas vezes os orgulhosos. E não só os judeus, né? Os romanos, né? Quem seja, porque eles já tinham admitido a sua inferioridade. Já estavam pedindo ajuda, né? Eles já aceitavam que eles por si só não se bastavam, né? Que eles precisavam de ajuda. Eles iam, o que você quer? Eu quero a cura, eu preciso de você, né? Já mostravam aquela fé incondicional, né? Em algo maior, né? E já tinham assumido mesmo que necessitava. Que a gente sabe que é o primeiro passo, né? Para o nosso desenvolvimento. É a gente achar que a gente necessita, né? A gente, igual no inverno, a gente se voltar no inverno da alma, né? A gente se voltar para dentro e dar o braço a torcer, que eu preciso mudar, eu preciso me transformar, eu preciso de ajuda, né? E damos o primeiro passo aí para sair à busca. Né? E muito nós, assim, nós que nos dizemos religiosos, né? Seja a religião que a gente for, onde a gente está? A gente está no pedestal do orgulho ainda? Ou a gente está servindo e aceitando a todos, né? A gente está desprezando ou acolhendo, né? A gente está desprezando como os religiosos da época, ou a gente está acolhendo, seja quem for, né? Ou na nossa posição de ser humano, né? A gente já está dando o primeiro passo e pedindo a ajuda, né? Que a gente precisa. Descendo aí do pedestal, né? E sabendo, vivemos num mundo de provas e expiações e todos nós precisamos de ajuda, né? Se não é uma ajuda financeira, mas é uma ajuda moral, né? Não é uma ajuda na nossa autoestima, em relação à nossa autoestima, é uma ajuda em relação à nossa fé, né? Cada um sabe onde aperta o calo, né? Cada um tem o seu calo, não tem jeito.
né? E aí a gente pega, né, o exemplo de Maria e de Mateus, né, que eram os dois que a gente sabe que que foram, eu acho que um dos mais criticados até pelos discípulos. Porque Maria de Madalena, né? Não é Maria mãe de Jesus, essa é Maria de Madalena. Ela, né? Existe controvérsias, mas ou ela era uma mulher muito rica, dona de casa de prostituição. Existe linhas que falam que era uma prostituta, mas de qualquer forma, né? Era uma pessoa que vivia fora das tradições da época, né? Seja por causa da ostentação, seja por causa, né, da venda, né, do seu corpo, né? Vivia fora da lei da época, né? E Mateus, por ser um publicano, né? Por ser um coletor de impostos e ser de família também judia, ele era muito criticado. A família o abandonou. Foi abandonado pela família, né? E eles foram um dos primeiros, né? Na jornada, né? Tirando ali os pescadores, né? Foram os que seguiram depois Jesus, admitiram a sua pequenez, né? eh, a sua vida no pecado da época, né? E, e seguiram Jesus, né? Com muito júbilo, com muito alegria de estar ali, né? Sendo acolhido por ele. E, e essa oportunidade realmente mudou a vida desses dois, né? Que viviam aí à margem, né? Seja cada um da sua forma. A gente tem a mulher samaritana também, que a gente sabe, né? Que encontrou Jesus, e foi uma pessoa que, apesar de não ter sido discípulo, né, foi uma pessoa que seguia, assim, divulgou aí a mensagem de Jesus dentro do seu povo, né? É, e aí, Emmanuel nos traz, né, demonstra que o Senhor abraça a todos o que desejam a excelência da sua alimentação espiritual, nos trabalhos da sua vinha. E que não só nas ocasiões de fé permanece presente entre os que amam, mas em qualquer tempo e situação, né? Desde que essas almas os busquem, né? Então, todos aí, né, que a gente vê nessas cenas, buscaram Jesus, né? Nos momentos de situações, não somente quando estavam no templo, mas situações muito difíceis de vida, né? A mulher aí, né, no momento de vida ou morte, né? Tantos que Jesus curou, os cegos, a mulher que sangrava, os que estavam aí com demônio no corpo na época, né? E que a essência universal da Boa Nova, né, da mensagem de Jesus realmente o recomeço para todos. Todos têm essa chance, todos podem vir a passar o seu inverno, né? Admitir onde a gente tem que melhorar, onde a gente tem que avançar e que ele vai nos acolher, né? Que as bênçãos divinas, elas estão aí ao nosso serviço, né? As dádivas estão aí, as bênçãos estão aí, né? A gente está nos convidando para o banquete, né? A gente está aproveitando dessa comida espiritual. É isso que a gente, né, gostaria que a gente refletisse. Como os publicanos, os pecadores aproveitaram naquela época, né? A gente sabe que muitos dos que curaram voltaram, né, a pecar, né? Mas a mensagem é muito mais, né, que as bênçãos estão aí, né, para nós todos, e como a gente está aproveitando essa oportunidade, né, de a gente de usufruir dessas bênçãos que vêm do céu, né? Isso quer dizer do mundo espiritual. E a gente fala muito, né, que a gente está orando, a gente está pedindo ajuda, né? A gente sabe que em todas as vezes que Jesus curou, ele sempre perguntava: o que você quer que eu faça? Porque o desejo tem que vir da gente, a busca tem que vir da gente, a oração tem que vir da gente, né? O pedido tem que vir da gente.
né? Sabemos que o André Luiz ficou no umbral por 8 anos, 8 anos. Só quando ele pediu, a ajuda veio. A ajuda estava do lado, mas o pedido vale muito, né, para o mundo espiritual. Isso quer dizer que a gente está abrindo a porta para ser ajudado. Porque se eu não peço, eu não vou ter ajuda, né? Eu estou refletindo, né, sobre os meus erros. Não adianta eu também estar pedindo, estar fazendo tudo errado sempre, né? É, eu estou agradecendo o que eu tenho recebido, né? E eu estou trabalhando, né? Eu estou servindo a mim e ao próximo. Então, um pouquinho dessa reflexão, né, que eu queria que a gente ficasse hoje, é que o banquete está aí, né? O banquete está aí para todos nós. Sejamos nós fariseus, publicanos, pescadores, prostitutos, né? Ou prostitutas, que seja, né? A gente está buscando, né? A gente está querendo a transformação, né? A gente está querendo, né, comer dessa comida e beber dessa água ou desse vinho. E aí é com nós, né? Trouxe uma oração muito bonita que eu achei do Chico, de Emmanuel e Chico, né? Que eu queria que a gente, antes da gente iniciar o passe, que a gente lesse, né, junto. E se chama Bênção. Nasceste no lar que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias. Moras onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com teu adiantamento. Possuímos os recursos financeiros coerente com as lutas, as tuas necessidades. Nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas que atraístes com a tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sobre o teu controle. Tu escolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são as chaves dos seus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão da tua jornada. Vivência. Não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma as tuas metas. Busca o bem e viverás melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim, né? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para todos, né, com a mensagem de esperança, né, das bênçãos que a gente recebe todos os dias, que o recomeço está nas nossas mãos, né? Então, olhando essa linda imagem aí de Jesus nos esperando, o pedir, nos esperando ouvir, vem a mim, né? Os pobres, os aflitos. Vamos fechando os nossos olhos, tranquilizando os nossos corações, a nossa mente, acolhendo essas bênçãos que estamos recebendo agora do mundo espiritual, através dessa linda mensagem de Emmanuel, de Chico, e imaginando toda essa luz vinda desse sol central, invadindo o nosso corpo, entrando pelo nosso coração, transbordando amor, transbordando luz nas nossas vidas. E a gente, juntinho aí de Jesus, no mais íntimo do nosso coração, a gente olha para Ele
dá um sorriso, o abraça, a gente se entrega, igual a gente se entrega no colo das nossas mães, dos nossos pais, e a gente entrega a nossa vida, entrega o nosso sofrimento, e peço que ele nos guie, peço que ele nos traga a resposta, peço que ele nos abra os caminhos. Sejamos humildes de entregar, de dizer: meu amado amigo e mestre Jesus, você tem a minha vida, eu preciso de ti, eu confio em ti, ilumina a minha vida, abra as portas do meu caminho, que a boa nova possa entrar na minha vida, transformar o meu inverno em primavera, que eu possa colher frutos da minha transformação e que o sol continue brilhando, essa luz dourada, banhando meu corpo, banhando esse espaço onde eu estou presente, banhando a minha cidade, o meu bairro, todos os meus vizinhos possam ser tocados por essa luz dourada desse sol central, os meus familiares, a minha casa, todos os que eu amo, todos aqueles que ainda não são meus amigos nesse planeta Terra, mas que um dia serão, nessa grande comunidade universal, nessa fraternidade universal, que todos sejam atingidos, tocados por essa luz dourada. Nossas águas sejam fluidificadas, nosso corpo seja transbordado com toda essa luz, com todo esse amor universal que está aí para todos nós. Só a gente se juntar ao banquete, é só a gente pedir para entrar, né, e o banquete será servido. Que assim seja e assim será.